No quadro É o Seu Direito de hoje, o Dr. Paulo Tadei responde algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Olá, amigos da Rede Esperança, estamos juntos no Jornal Regional para mais uma vez respondemos perguntas dos nossos telespectadores acerca daquilo que é direito de cada um de nós. Hoje nós temos a presença da dona Ironi Lopes Palma, aqui do meu lado, e também do Gustavo Correia Modena. Eles dois que vão estar perguntando e eu vou buscar dar solução às perguntas que eles estão trazendo para nós aqui hoje no quadro É Seu Direito. Começo pela dona Ironi. Dona Ironi, fica à vontade, a sua pergunta. Prazer. Doutor Paulo, gostaria de fazer uma pergunta. Como fica a aposentadoria da pessoa que trabalhou como doméstica e depois terminou trabalhando assim como diarista? Ok. O empregador contribuiu ou não? Parte sim e outras não. Pois bem, nesses casos, tanto a trabalhadora doméstica como qualquer outro trabalhador tem que cumprir o tempo de contribuição estipulado pela lei. Ou seja, a pessoa, se for mulher, 30 anos, e se for homem, 35 anos de contribuição para poder ter a sua aposentadoria. Muitas vezes ocorre que os empregadores, algumas vezes, deixam de contribuir durante este período, deixando o empregado à mercê da sorte em relação ao INSS. Por isso, a lei diz que a aposentadoria para o trabalhador urbano que prestou serviço doméstico ou em residências, sejam também não só as empregadas, as diaristas, mas também todos aqueles empregados relacionados ao lar, muitas vezes pode ser um motorista, muitas vezes pode ser um caseiro, muitas vezes pode ser um limpador, um jardineiro, enfim, pessoas que trabalham ligadas ao lar, ligadas ao serviço da casa, essas pessoas têm o direito de se aposentar, mesmo que as contribuições não tenham sido recolhidas pelo empregador. O registro tem que estar na carteira, o registro tem que corresponder ao período equivalente à carência estipulada pelo INSS. Por que a carência? Porque em alguns casos a pessoa pode estar ainda enquadrada na legislação anterior a 1991. Por isso ela poderia se aposentar com base no artigo 142 da Lei dos Benefícios, que estipula algumas carências especiais. Neste caso nós teríamos que somar o tempo antes de 91, o tempo depois de 91, dar a carência suficiente em registros na carteira, mesmo que eventualmente algum empregador tenha falhado. O INSS dá o direito à aposentadoria, apesar de ser concedido com base em um salário mínimo. Se a pessoa quiser revisar a aposentadoria para aumentar, ela tem que buscar o recolhimento das contribuições com base no salário da época. Então, é direito sim do trabalhador doméstico, qualquer que seja a categoria desse profissional, aposentar-se com base no tempo de contribuição ou na carência estipulada pelo INSS, mesmo que o empregador não tenha feito o recolhimento. Se o recolhimento era de responsabilidade do empregado, no caso dos autônomos, no caso das diaristas que prestam serviço realmente como sem vínculo de trabalho, sem vínculo de emprego, essas pessoas aí já não podem aposentar porque, infelizmente, o recolhimento era da sua alçada, era da sua responsabilidade. Ok? Está respondido? Respondido. Obrigada, doutor. Ok. E eu vou aqui, então, para o nosso amigo Gustavo Correia Modena, que tem uma pergunta também para nos trazer hoje, amigos da Rede Esperança. Eu gostaria de perguntar como fica a aposentadoria. Em que sentido? Você diria de alguma pessoa em especial ou quais as condições dessa aposentadoria? Eu ia aposentar esperando daqui uns 3 anos. Você tem quanto tempo de contribuição já somados ou registros na sua carteira? Tenho 25 anos. Ao todo somados na sua carteira? Ao todo somado na carteira. Contribuiu alguma vez de forma individual ou não? Sim. Quantos anos? 34 anos. 34 anos de maneira individual, mais 25 anos de registro e contribuições em carteira. De contribuição da carteira. Quantos anos você tem, Gustavo? Eu tenho 57 anos. Ok. Provavelmente o caso do Gustavo se enquadre no que a legislação estabelece no chamado regime de transição, né? Ou seja, o pedágio. O Gustavo talvez seja um daqueles que iniciou a sua contribuição antes da reforma da Lei dos Benefícios. Com isso, provavelmente a partir dos 48 ele já poderia aposentar-se, desde que cumpridas as condições, pagando um pedágio. O que é o pedágio? O pedágio é uma quantidade de tempo que o governo estipulou a mais em contribuições para que a pessoa possa, ao final, se aposentar.
Isso começa a contabilizar a partir dos 48. Então, muitas pessoas, inclusive, acabam por se aposentar aos 53, quando começaram a contribuir muito cedo, por volta dos 18 anos de idade. Nesse caso, então, cumpridos os 35 anos de contribuição e mais o pedágio que era estipulado, a pessoa já pode aposentar-se dentro das normas e condições legais. Como o Gustavo disse que tem 34 anos contribuído de forma individual, muito provavelmente o início da atividade dele se deu também antes de 91, antes da mudança. É provável que também seja possível uma aposentadoria com base na legislação anterior, cumprindo a carência do artigo 142 da lei. Claro, são probabilidades, esses casos todos têm que ser analisados por um profissional, de uma maneira mais ampla em relação aos documentos, em relação a tudo que se tem nas mãos, para averiguar o direito, apresentar um requerimento ao INSS com o fim de realmente confirmar esse direito, ou então, em caso de negativa, buscar a justiça especializada, que neste caso é a Justiça Federal, através do Juizado Especial Federal, e aí sim a pessoa acabaria por ter sua aposentadoria deferida ou indeferida. No caso do Gustavo, a minha opinião rápida é de que provavelmente ele tenha já cumprido os requisitos todos para a aposentadoria. Depende, claro, de uma análise de um profissional. Bem, amigos, espero ter respondido as questões aqui apresentadas. Obrigado pela sua participação. Obrigado por este ano de 2009 em que estivemos juntos. Obrigado por você estar aí sempre nos prestigiando, deixando que a TV Esperança entre na sua casa e traga as informações de Jacarezinho e região. O quadro É Seu Direito volta em 2010, com certeza esperando cada vez mais atender às expectativas da nossa população, chegar mais próximo do nosso ouvinte, daquele que está como telespectador da TV Esperança, e você, que está aí sempre cuidando, sempre buscando ouvir as nossas informações, traga suas dúvidas, venha questionar, venha até aqui a Rede Esperança, na Alameda Padre Magno 109, no edifício, no Templo da Adoração da Igreja do Evangelho Quadrangular. Venha filmar conosco, venha gravar o quadro, venha participar de uma forma ativa para que nós possamos trazer as dúvidas. Nós procuramos sempre isentar a participação aqui da pessoa ou qualquer condição de que ela tenha que fazer isso ou aquilo com um determinado profissional. Ao contrário, ela tem a liberdade de procurar o profissional que ela quiser, desde que esse profissional seja habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil. Temos ótimos e excelentes profissionais na cidade de Jacarezinho, homens, mulheres, enfim. E também temos a Ordem dos Advogados na Rua Paraná 266, que presta esse mesmo serviço através da Comissão de Apoio e Orientação Jurídica. Funciona todas as sextas-feiras, das 2 às 5 da tarde. Você que também tem dúvidas, pode procurar o escritório modelo da Faculdade de Direito, que fica na Rua Professor Rodrigo, ali próximo do Conselho Tutelar. Amigos, um grande abraço, um ótimo 2010 para todos nós, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.